Davi ficou em Ziclag, certo? Ele tinha ido para uma batalha. Quando ele retornou para casa, ele se deparou com tudo queimado. Eu nunca vi uma pessoa enfrentar uma batalha e pedir a Deus outra pior. Você já viu? Alguém chegar e falar assim: Deus, depois dessa guerra eu quero uma maior. Depois dessa luta manda uma dobrada. Eu nunca vi ninguém pedir isso. Ele tinha acabado de vir de uma guerra. E quando ele chegou aonde ele pensou que ia encontrar paz, aonde ele pensou que ia descansar, aonde ele pensou que ia estar tudo bem, ele se deparou com tudo queimado. Você sabe que é num dia você ter tudo, no outro dia você não ter? Mas nada foi o que Davi viveu. O fogo queimou tudo. Tem gente que tinha carros, tinha casas, tinha terrenos, tinha funcionários, tinha empresas, e de repente veio a falência, veio uma situação crítica, difícil, e ela perdeu tudo. Tem gente que viu tudo sendo destruído, queimado. Sabe aquela situação que você não estava esperando? Sabe aquela situação que você demora para acreditar que aconteceu? Sabe aquela situação que você nunca imaginou que iria viver? Foi o que Davi estava vivendo. Chegou em Ziclag, viu tudo queimado. E aqui não era só uma perda material. Aqui nós estamos falando da família de Davi que foi sequestrada e dos homens também que estavam com ele. Quando atinge filhos, família, é difícil. Eu já atendi homens que a tristeza dele não era nem o nome dele que ele tinha sujado, era o nome da esposa, era o nome dos filhos. Ver familiares passando por coisas que você não gostaria é difícil. Há quem já teve condições de ajudar muito a família, hoje não tem condições de pagar o plano de saúde da mãe, do pai, talvez nem o seu próprio. A situação que Davi se deparou foi crítica. Esse capítulo começa pesado. Esse capítulo começa com algo que ele não queria que acontecesse. Ele já tinha vencido muitas lutas, mas não imaginava que iria enfrentar aquela luta. Eu não conheço você, mas nós podemos tirar lições com Davi, que viveu um momento cruel, difícil demais, e os homens que estavam com ele ficaram contra ele e começaram a falar em apedrejar e matar Davi. Mas Davi fez uma coisa que pode nos ajudar. Leia o versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi quem? Ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E ele disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Olha para mim, por favor. Aprenda aqui uma coisa. Davi se deparou com uma cena que ele não gostaria. Ele deve ter imaginado que poderia acontecer qualquer coisa menos aquilo. Davi estava voltando da guerra e viu tudo queimado. Estaca zero. Se viu ali numa situação de apuros. E de repente os homens dizendo: vamos matar Davi, a culpa é de Davi. Aprenda a não ficar culpando os outros. E quando você errar, aprenda com seus erros. E saiba que tem lutas que você enfrenta que não são lutas por consequências de erros. Tem lutas que você enfrenta que não tem nenhum erro. E se você ficar procurando erros, você não vai achar. Mas Deus permite que você enfrente certas lutas.
Davi, enquanto estava sendo ameaçado, enquanto estava vendo o exército dele se voltar contra ele, ele foi buscar Deus. Está sendo invejado? Busque Deus. Está sendo ameaçado? Busque Deus. Está enfrentando um momento difícil? Busque Deus. Está correndo risco de morte? Busque Deus. Está vivendo um momento cruel? Deixe caluniarem, deixe ameaçarem, deixe desejarem o seu mal. Busque Deus, que Deus cuida de tudo. Amém? Aprenda a buscar Deus. Nesse caso aqui, Davi tinha errado, porque ele não deixou uma quantidade de homens para defender a família. Ele foi para a guerra e deixou a família descoberta. Aprenda a não dar lugar ao diabo, porque quando o diabo vê brechas, ele entra. Vá trabalhar, vá para a luta, mas saiba deixar certos problemas da porta do seu quarto para fora, para não esfriar seu casamento, para não trazer brigas para dentro de casa. Saiba deixar problema do lado de fora, para você dar atenção a quem fica esperando você chegar em casa, seu filho, sua filha. Aprenda a não deixar brechas na sua família, para que você não seja aquele tipo de pessoa que arrebenta na vida econômica, mas tem a família arrebentada. Tem equilíbrio. Tudo que desequilibra tem um diabo agindo. Equilíbrio. Só quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Trabalhe, lute, mas também dê atenção à sua família. Não fique dando desculpas, porque eu estou de cabeça quente, nosso casamento está frio, porque eu estou muito esquentado esses dias. Nada disso. Você pode esfriar essa cabeça no seu casamento. Você pode ter mais uma pessoa do seu lado para te apoiar, se você souber deixar os problemas do lado de fora. Todo mundo enfrenta problemas, e se você usar a fé com inteligência, os problemas não vão destruir sua família. Mas Davi foi buscar Deus. Ele não saiu na força da vingança, ele não saiu na força do ódio, ele não falou, peraí que eles vão ver, nada disso. Eles ficaram chorando, choraram até demais. Tem problema chorar? Não, eu também choro. O Senhor Jesus, quando esteve aqui em forma humana, a Bíblia diz que na morte de Lázaro, ele chorou. Mas a Bíblia diz que ele chorou, mas em seguida ele reagiu e mudou aquela situação. Eu também já chorei. Eu já falei para vocês que quando eu montei um comércio, antes de eu entrar na obra, eu montei um comércio e eu fui assaltado. Quando eu abri o comércio, que eu olhei as prateleiras vazias, a lágrima desceu. E se eu ficasse chorando, ali eu quebrava. Eu tive que lavar o rosto, eu tive que tirar forças da fraqueza. E os primeiros fornecedores, você que já conhece a história, você sabe, eu não contei para ninguém. E eu fui comprando mercadorias a crédito, para poder encher de novo o comércio e não quebrar. Não tem problema chorar, o que não pode é ficar chorando o tempo inteiro. E eles ficaram chorando, e as forças foram acabando, e os inimigos foram se distanciando. Só que Davi fez uma coisa, ele foi consultar Deus. Não haja precipitadamente, não haja no sentimento. Ele poderia confiar no exército dele e falar, vamos atrás. Ele não fez isso, ele falou, vou consultar Deus. Enquanto estavam querendo o mal de Davi, ele estava com Deus. Se enquanto estiverem querendo o seu mal, você estiver com Deus, ninguém vai conseguir fazer mal para você. Queriam matar Davi, mas Deus não deixou. Podem querer muitas coisas contra você, mas Deus não vai deixar. Davi consultou a Deus e Deus deu uma direção. Consulte Deus. Aprenda a buscar direção em Deus. E quando Deus te der uma direção, pode ir, que vai dar tudo certo. Deus falou. Deus falou. Ele disse, perseguirei eu o bando. Pode perseguir que você vai alcançar. Na hora que Deus falou, olha aqui o versículo 9, por favor. Deus acabou de falar que ele ia alcançar e ia libertar todos, né? O que é que ele fez?
Continuou chorando. O que é que ele fez? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar, deixa a Bíblia aberta. Olha para mim, para você entender. Davi tinha 600 homens. De uma vez, ele perdeu 200. 200 cansou, 200 não continuou com ele. 200 disse: eu não consigo ir, eu não tenho forças, eu estou muito cansado. E Davi foi com os 400. Você tem 600 funcionários. Num dia só você perde 200, é fácil? Foi difícil para ele. Davi viu 200 ficarem, mas ele foi com os 400. Não tem problema quantos você perdeu, quantos clientes, quantos funcionários. Se Deus é com você, você recupera tudo. Não importa se você tem menos funcionários, menos mercadoria, foi para um lugar menor, não importa. Se Deus está com você, Deus faz mais com menos. Deus é Deus. A quantidade não faz a diferença com Deus. Não desanime porque agora você recomeçou, porque agora você está em um lugar muito pequenininho, porque agora você está começando do zero, mas vá com Deus. Davi foi com Deus. Deus deu a direção, Deus disse vai, então Davi foi com tudo. Preste atenção, por favor. Dá uma olhadinha se tem alguém dormindo aí do seu lado. Fala, acorda aí. Porque tem gente quando acabar o culto se perguntar: o que é que o bispo falou? Eu não sei não. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, eu sei que o horário é difícil, mas se esforce, sente direito, descruze os bracinhos e preste atenção na palavra, porque vai te fortalecer. Amém? Você tem que ouvir a palavra de Deus. A fé vem de quê? De ouvir. Escute isso, por favor. Por favor. Davi, ele não tinha dúvida se eu vou com 600, se eu vou com 400, se alguns vão me deixar no meio do caminho, não importa. Deus falou que eu ia chegar lá e eu ia ter a vitória, então isso vai se cumprir. Aprenda a pegar a promessa de Deus e trazer para a sua vida. Lute com a fé apoiado na promessa. Deus, o Senhor prometeu, Deus está escrito, Deus, eu estou indo porque eu creio. Eu quero ver essa palavra falhar. Pode não se cumprir hoje, pode não se cumprir amanhã, mas uma hora vai se cumprir, porque quem prometeu é fiel. E Davi, quando viu 200 ficarem, ele partiu. Versículo 11. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe o quê? Deram-lhe a surra? Deram o que para ele? Pão, e comeu. E deram-lhe mais o que? A beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido o quê? Olha para mim, por favor. Davi estava num momento difícil, mas ajudou uma pessoa. Tem gente que está enfrentando momentos difíceis, mas mesmo assim ainda ajuda os outros. E Deus, Ele considera isso. Ele abençoa quem é generoso. Davi nem sabia quem era, mas fez o bem. Quem é de Deus pode estar enfrentando um momento difícil, mesmo assim ainda ajuda os outros. Ele ajudou esse homem. Tinha 3 dias que ele não comia nem bebia água. Aí diz assim, versículo 13: então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo aonde? Em Ziclag.
E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de quem? De meu senhor. E descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo, guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Olha para mim, por favor. Você pode estar enfrentando momentos difíceis. Se você é uma pessoa de fé, você vai ver coisas acontecendo que não fica nenhuma dúvida que foi Deus. Davi teve uma perda significativa, 200 homens, mas apareceu um inimigo que ajudou ele. Um inimigo. É tão forte que tem momentos que Deus faz até inimigos ajudar. Quem quer fazer mal acaba fazendo bem. Aqui não resta dúvida que foi Deus. Ele alimentou aquele homem, e aquele homem guiou ele aos inimigos. E quando ele chegou aos inimigos, os inimigos estavam fazendo festa. Mas Davi acabou a festa dos inimigos e começou a festa dele. Que acabe a festa da miséria na sua vida e comece a festa da prosperidade. Que acabe a festa da humilhação, da vergonha e comece a festa da honra. Que comece, em nome de Jesus, a sua festa, e não a festa do mal na sua vida. Davi viu os inimigos fazendo festa, e olha o que ele fez. Olha só, parei no versículo 17. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados sobre camelos fizeram o quê? Fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou o quê? A trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de quem? De Davi. Olha para mim, por favor, para você entender. Eu vou continuar. Davi viu os inimigos fazendo festa, pegou a palavra que Deus disse que ia dar vitória e partiu para cima. Venceu os inimigos. Por isso que tem esse salmo: persegui os meus inimigos e o alcancei, e só voltei depois de ter dado cabo deles. Davi escreveu esse salmo por causa desse momento que ele viveu, difícil, muito difícil. Mas ele acabou com a festa dos inimigos, pegou a família dele, pegou todos os despojos que os inimigos tinham vencido de outros povos e também dele, e voltou. Eu fico imaginando, pensa comigo, uma história que começou tão feia, acabou tão bonita. Uma história que começou com uma grande derrota, com um ataque que ele não estava esperando. Uma história que começou triste, ela termina com a grande vitória. Porque com Deus é assim. Você pode estar vivendo um momento da sua vida dificílimo, complicadíssimo, mas pode terminar tudo bem se você crer. Porque Deus não muda. Ele diz: eu, Senhor, não mudo. Deus é o mesmo. Depois você lê em Malaquias 1:6, ele não muda. As pessoas mudam. Tem gente que é com você uma coisa hoje, amanhã já é outra. Tem gente que de manhã te dá uma palavra, de tarde muda. Mas Deus não é assim, ele é o mesmo do passado. Ele honra, ele é Deus de restituição. Ele é Deus que pode trazer de volta coisas pequenas e grandes que você perdeu. Davi estava voltando para Ziclag, não humilhado, não de cabeça baixa, não triste, mas honrado.
Deus pode fazer você voltar para lugares que você foi humilhado. Deus pode fazer você voltar honrado, de cabeça erguida, respeitado, porque Ele é Deus. Agora olha o espírito de Davi. Olha só, para terminar, parei aonde? 21. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e o povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em quê? Em paz. Agora olha só, então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do que libertamos, mas que leve cada um a sua e seus, e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. 25. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel, até quando? Até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo para quem? Aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Olha para mim, por favor. Olha o espírito de alguns homens que estavam com Davi. Quando viram aqueles 200, falaram assim: não, vocês não foram com a gente. Vocês não foram. Pegue a família de vocês e vá embora. Vocês não têm direito não, o despojo não. Nós que lutamos, vocês não lutaram. Você conhece gente que faz questão de poucas coisas? Você conhece gente que briga por causa de pouco? Você conhece gente que tem esse espírito, que não gosta de dividir, que não gosta de abençoar os outros? Davi, quando viu os homens brigando, disse: não, quem nos deu a vitória foi Deus. Pode dividir para eles. É estatuto agora em Israel, e isso dura até hoje. É estatuto. E tem mais: pega do despojo e abençoa os anciãos também, os amigos também. Se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa de fé, Deus ainda vai te dar condições de abençoar muita gente. E tem gente que abençoa mesmo, tem gente que tem prazer de abençoar até pessoas que um dia te decepcionaram, que um dia falaram de você, que um dia não foi leal contigo, mas você não guardou nada, porque o seu Deus te deu vitórias, mesmo essa pessoa te deixando na mão, mas você não guardou nada, e por ter um coração de Deus, então você quer abençoar os outros. Davi abençoou. Davi falou: não, vocês têm direito também, pode pegar. Eu não quero só para mim não. Não tem espírito egoísta não. Tem espírito de pensar nos outros, porque isso te abençoa também. Quando você é uma pessoa de fé e você faz bem a alguém, você se alegra mais do que a pessoa. Quando você pode fazer alguma coisa por alguém, você faz, e você é uma pessoa de Deus, você tem mais alegria do que a pessoa que recebe. Porque Deus te abençoa e você tem condições de dar. É Deus que abençoa. Eu sei que Davi voltou para Ziclag e voltou honrado. Eu sei que a história começou horrível, mas terminou bonita. Diga: minha história vai terminar bonita. Fique em pé, diga: minha história vai terminar bonita. Diga: eu vou restituir, Deus vai me restituir o que eu perdi. Você crê nisso? Ou vai ficar chorando o tempo inteiro? Vai parar de chorar? Vai parar de ficar questionando Deus? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu não sei porquê.
Eu sei que Deus é com você e vai guiar você. Não sei porquê, não me pergunte. Tem gente que me faz umas perguntas como se eu soubesse tudo. Eu não sei tudo. Davi, ele não ficou, poxa Deus, mas por que acabei de vir uma guerra, de vir de uma guerra e vem outra guerra? E tem momentos que é assim. Tem momentos na vida que acaba uma guerra, já começa outra. Mas tem momentos que nenhuma acaba e já surge outra. E você fica em 2 frentes, 3 frentes, 4 frentes. É na saúde, é no trabalho, é na família, é na vida econômica. Diga, mas Deus é comigo. Se você crê que Deus é com você, pode se levantar muitas guerras, mas todas você vence, porque o Senhor dos Exércitos é contigo. Seja forte. Seja forte. Reaja de uma maneira forte. O baque foi grande, ele não estava esperando, mas ele consultou Deus e conseguiu encontrar forças. Você tem que sair daqui hoje animado. Você tem que sair daqui de cabeça erguida. Você tem que sair daqui forte. Deus é comigo, não sei quando é que eu vou conseguir recuperar tudo, mas um dia eu vou. Porque mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Não sei quanto você perdeu, mas eu sei que nosso Deus tem mais para te dar. Nós vamos orar agora. Eu não quero ver você chorando, sabe, resmungando, lamentando pelos cantos. Não é isso que sua mulher quer ver. Ela quer ver um homem forte. Não mostre fraqueza agora. Seu marido quer ter do lado uma mulher forte. Seu pai e sua mãe quer ter filhos fortes. Seu filho, sua filha quer ver um pai forte. Eu vi o pai dando testemunho falando assim: hoje meu filho pode ter o que ele quiser, mas ele nem sabe o que eu já passei. Ele nem sabe o que eu já passei, o que eu já vivi. Porque eu tive que enfrentar um momento que eu tirei força das fraquezas. Quer dizer, são pessoas que a reação delas agrada a Deus. Quando Deus viu Davi buscando ele, pedindo a direção, Deus deu força, Deus guiou, Deus fez ele encontrar um inimigo. Ele perdeu 200, mas um que ele encontrou deu a direção. Você pode ter perdido muito, uma direção que Deus te dá recupera. Um dia que Deus te abençoe muda tudo. Uma pessoa que Deus usa. O diabo pode ter usado muitas, mas uma pessoa que Deus usa faz a diferença. Você pode estar cercado de tudo que é lado. Estão cheios de pedras para te apedrejar, para te matar. Estão cheios de maldades. Mas Deus está vendo você aqui buscando Ele agora. Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. O diabo estava ali, colocando na cabeça dos homens: mata Davi, porque o ser humano é assim. Quando der errado, procura logo um culpado. Quando der errado, procura logo uma solução em Deus. Não ficar culpando os outros. Davi consultou a Deus, mas ele fez uma oração tão forte, que quando acabou aquela oração, ele estava com uma força tão grande. Ele estava convicto que ele ia enfrentar uma luta, mas ia terminar bem. Depois dessa oração, eu quero que você esteja forte, como Davi, sabendo que esse ano você vai enfrentar lutas. Diga, mas vou terminar bem. Fala com fé: eu vou terminar esse ano bem. Nós vamos orar agora. E se você está como Davi, eu estou, bispo. Eu estou. Tomei um baque forte. Tomei um prejuízo grande. Sabe, sofri um ataque, misericórdia. Mas eu creio que Deus é comigo e vai me ajudar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Não recuarei. Nada temerei. Nada temerei. Comigo está o Senhor. Está o Senhor. Comigo está o Senhor. Nada. Não recuarei. Nada temerei. Nada temerei. Comigo Está o Senhor. Amém, amém, amém. Nós vamos orar agora. Abre os olhos, olha para mim. Quando você cantar, canta com fé. Coloca aí a parte que nós começamos a cantar. Coloca aí. Coloca aqui para mim, por favor. A primeira parte. Olha o que nós cantamos. Sei que não estou
sozinho nessa guerra. Bispo, mas me deixou o marido, me deixou o funcionário, me deixou o gerente. Agora o senhor não sabe, o supervisor aprontou comigo. Agora não interessa, com você está o Senhor. Amém? Quando você cantar, sei que não estou sozinho nesta guerra, Ele luta por mim. Coloca outra parte aí. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor. É isso que o diabo teme. Quando você está enfrentando o inferno e da sua boca sai o seguinte, ó: Deus está comigo, comigo está o Senhor. Está tudo contra, estão lá as dívidas, estão lá os problemas, estão ali as ameaças, estão ali os invejosos, mas vai ficar tudo aí, porque Deus está comigo, eu vou vencer tudo. Amém? Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante com toda a sua força. Sei que não estou sozinho. Não estou sozinho nessa guerra. Ele luta. Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta. Ele luta por mim. Respondeu Davi, que viu que ele estava num momento difícil. Deus que viu as ameaças contra ele, a maldade contra ele, queriam ele morto, estavam culpando ele por uma coisa que ele não tinha culpa. Tem gente sendo culpado de uma coisa que ela não tem culpa, caluniado, difamado, perseguido. Tem gente sendo invejado, tem gente sendo ameaçado, tem gente, meu Pai, enfrentando o inferno. Tem gente que está tudo contra ela, mas ela está aqui buscando o Senhor. Ela está aqui pedindo a direção ao Senhor. Ela está aqui pedindo forças ao Senhor. Ela está aqui buscando ânimo no Senhor. Ela está aqui se renovando no Senhor. E ela vai sair daqui com o Senhor. E ela vai sair daqui sabendo o que tem que fazer. E ela vai sair daqui de cabeça erguida. Ele voltou para Ziclag, mas ele voltou vencedor. Ele voltou para abençoar, meu Pai, os anciãos. Ele voltou para abençoar os 200 que deixaram ele no momento difícil. E é isso que eu quero, que o Senhor levante essa criatura ao ponto dela poder abençoar quem já fez mal para ela, abençoar, meu Pai, quem ela quer abençoar e hoje não tem condições. Venha, poderoso de Israel, venha fortalecer essa criatura. Não deixe ela recuar, não deixe ela mostrar fraqueza, não deixe ela ser dominada pelo medo, mas que ela creia no Senhor, que ela creia que o Senhor é com ela, que ela creia, que ela saia daqui com a tua palavra, porque quando o Senhor fala, eu sou contigo. Quando o Senhor fala, você vai vencer. Quando o Senhor fala, não desista. Quando o Senhor fala, a tua voz é mais forte do que os problemas, a tua voz é mais forte do que a situação. Tem situações que vêm para nos desanimar, tem situações que vêm para nos abalar, tem situações que vêm para nos derrubar, tem situações que só o Senhor muda, só o Senhor dando forças para nós enfrentarmos, mas o Senhor dá, porque o Senhor está vivo. O Senhor viu que Davi estava te buscando, defendendo de ti. Ele não foi na força do ódio, da vingança, ele foi na tua direção. Ajuda-nos para que não venhamos agir precipitadamente. Ajuda-nos, meu Pai, para que não venhamos perder as forças diante das adversidades, das maldades. Venha, poderoso de Israel, e responde essa gente. Responde a quem perdeu tudo como Davi, a quem perdeu o nome, a quem não tem mais. Oriente e nos confronte se for preciso, mas que essa palavra seja acimentada no coração dessa gente, ela não se perca, mas dê muitos frutos para a tua glória. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém.
Graças a Deus. Gênesis 26, 1. Vamos aprender hoje com Isaac. Diz assim, vamos ler primeiro do 1 ao 6. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac aonde? Em Gerar. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Isaac estava num momento difícil, porque veio a fome naquele lugar. É difícil quando você perde o emprego, quando você perde uma venda, quando você perde uma comissão grande. É difícil quando você vê coisas escapando das suas mãos, quando a coisa não acontece do jeito que você espera. Não é fácil. Isaac estava enfrentando um momento crítico, veio fome na terra, mas Deus falou com ele. Na cabeça dele veio logo o pensamento: eu vou fugir para o Egito. Cuidado com os pensamentos que vêm nos momentos difíceis, porque nos momentos difíceis passam muitas coisas na nossa cabeça, e se você não é uma pessoa que consulta Deus, você faz coisas que pensa que vai dar certo e acaba dando errado, porque não foi a direção de Deus. Aprenda nos momentos difíceis falar com Deus, ouvir a voz de Deus, seguir a direção de Deus. Ele pensou logo em fugir, e Deus disse: fique aqui, eu vou te abençoar nesse lugar. Quando você tem esse entendimento espiritual, você pode ter muitas ideias, mas você segue a direção de Deus. Você pode ouvir muitas vozes falando, aqui tem importância de Deus para você. Isso faz a diferença. Assim ele ficou em Gerar. Deus falou com ele, e tudo que Deus promete, ele cumpre. Ele não falha, ele não erra, ele não muda. Agora vamos continuar. Saiba que vem lutas, tá? Saiba que mesmo em aliança com Deus, mesmo obedecendo a Deus, nós enfrentamos lutas. Veio a fome, problemas vêm, mas nós vencemos em nome de Jesus. Agora vamos ler o 7. Diz assim: e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher, e chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado algum deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós o quê? Um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Olha para mim, por favor. Pensa. Bateu o medo, e Isaac ficou pensando: se eu falar que ela é minha esposa, vão acabar me matando, ela é
ela é muito bonita, vai acabar me prejudicando. Ele errou. Cuidado com os momentos que o medo bate. Você não precisa mentir, você não precisa ficar com medo. Você tem que pedir para Deus eliminar seus medos. O mal gosta que no momento do medo a gente ceda, fale besteira, minta, queira resolver o problema do nosso jeito. Aqui mostra a humanidade de Isaac. Nós também erramos, todos nós erramos. Eu nunca conheci uma pessoa que nunca errou. Nós erramos, aprendemos com os erros dos outros, aprendemos também com os nossos erros, mas aprenda a ter cuidado com os momentos de pressão, cuidado com os momentos que o medo bate. Eu atendi um senhor que ele foi entrando na mão de outros agiotas, porque ele devia um agiota, e porque não teve dinheiro para pagar naquele dia, apareceu um outro agiota oferecendo dinheiro a ele. E ele foi para a mão do segundo, e aí não parou mais, e outro, e outro, e outro, e outro, e foi se afundando, até que um dia, ele tomou uma atitude de fé, e ele foi saindo da mão de um por um. Cuidado com as atitudes que você toma no momento de medo, de pressão. Consulte Deus. Tem coisas que parece que é uma solução, que parece que é uma saída, mas pode ser uma cilada para você se atolar lá na frente. Use a fé com inteligência. Agora vamos ao versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque ele plantava bem, porque a terra era boa. O que é que diz aí? Porque o Senhor o abençoava. Olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta e olhe para mim. Isaac estava num momento difícil, todo mundo estava fugindo para o Egito, mas ele ouviu a voz de Deus. Se você é uma pessoa de Deus, você vai ver muita gente pensando em suicídio, muita gente se entregando, caindo em depressão, recorrendo para os vícios, mas com você não vai ser assim. Ele viu muita gente indo embora, mas ele ficou porque Deus mandou ele ficar. E quando você obedece o que Deus manda, você vence. Aquele ano era um ano muito difícil, mas Deus abençoou ele. Esse ano de 2025 pode ter começado muito difícil, pode estar muito difícil para você até aqui, não importa. Se você crer, Deus vai abençoar. Quem abençoou Isaac foi quem? Foi Deus. E você tem que ir para a luta sim. Você tem que acordar de manhã e ir para o seu trabalho, para a sua guerra, dizendo: Deus vai abençoar. Não é reclamando, lamentando: poxa, não vendo nada, está cada dia mais difícil, está tão fraco o movimento. Você tem que ir para a sua luta, dizendo o quê? Não ouvi. Diga: Deus vai abençoar. Você crê que esse ano Deus vai te abençoar? Você crê que esse ano Deus tem muitas coisas para você? Se você é uma pessoa de fé, pode ter começado mal, diga: vai terminar bem. Diga: Deus vai abençoar 2025. Se você crê, pode estar sendo o ano mais difícil para você, mas quando você crê que Deus vai abençoar, então você não quer saber o que está acontecendo com os concorrentes, você não quer saber quem está se queixando do mercado, do ramo que você trabalha. Você vai vender, você vai conseguir, você vai ter vitórias, porque é Deus que vai te abençoar. Diga: Deus vai me abençoar esse ano. Entendeu? Ele venceu naquela terra difícil, porque da experiência dele? Não, porque Deus abençoou. Claro, ele semeou, ele teve fé, ele obedeceu. Você persevera, você obedece, você faz sua parte, mas você muda de vida porque Deus abençoa. Agora aqui surge uma coisa, vamos lá, versículo 13, diz assim, quem chegou agora, Gênesis 26, 13: engrandeceu-se o homem e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus, o quê? Não ouvi, fala mais alto, o invejavam. Olha para mim, por favor, escute isso, por favor, não olhe para a Bíblia não, olha aqui para mim. Sempre vai existir invejosos.
uns que você nem sabe, porque disfarçam, são atores. Tem outros que você já desconfia mais um pouco, dão indiretas, daqui a pouco começam a dar diretas, a coisa começa a ficar gritante. Você percebe no olhar, você sabe que falam pelas costas de você, você sabe que não aceita o seu sucesso, porque não conhece a sua história. Só você sabe como foi difícil para você começar, como foi difícil para você se formar. Só você sabe as lutas que você enfrentou, noites que você ficou sem dormir, madrugadas que você trabalhou, momentos da sua vida que você nem se alimentava direito. Há quem trabalha aqui desde criança, há quem sempre foi uma luta para ela, mas graças a Deus por isso, por causa das suas lutas, hoje você é forte. O diabo quer filhos fortes, Deus quer filhos fortes. Se você é uma pessoa de Deus, você é forte, e você não reclama pelas coisas que você passou, porque as coisas que você já venceu só te dá hoje mais estrutura para você enfrentar suas lutas. Mas inveja sempre vai ter. Agora, uma coisa que eu não entendo e eu não aceito é uma pessoa de fé ter medo da inveja. Ela pode existir, declarada ou escondida, mas o seu Deus é maior. Ela pode existir, mas Deus não deixa a inveja prevalecer na sua vida. Quem é de Deus não tem medo de inveja. Deus não gosta quando você é uma pessoa que se diz de Deus, se diz de fé, e qualquer coisa errada que acontece com você, deve ser inveja, deve ser inveja. Quer dizer que a inveja é mais forte do que a sua oração, mais forte do que o teu Deus, mais forte do que a tua fé, mais forte do que a palavra de Deus. Não, não é. O problema é que você enxerga a inveja e você dá poder para ela. Mas poder tem o seu Deus, que é maior do que a inveja. Diga: a inveja não vai me derrubar. Sempre vai existir. Tiver inveja do Senhor Jesus, tiver inveja de Isaac, você acha que ninguém vai ter inveja de você? Agora eu vou te ensinar uma coisa. Vamos lá, parei aonde? 15, falta 200 versículos. Tá? Tem que ler a Bíblia, né? E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus faziam o quê? Entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais, guarde esse nome, Abimeleque, tá? Porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Olha para mim, por favor. Esse Abimeleque expulsou Isaque da terra. Expulsou. Todos os poços que Abraão cavou, os inimigos entulharam. E ele chegou para Isaque e falou assim: ó, sai daqui, vai embora. Aprenda uma coisa: lidar com pessoas malignas, você só pode vencer com fé. Se você for uma pessoa sentimental, você fica magoadinho, magoadinha, você fica querendo entender como é que pode uma criatura dessa falar de mim, como é que pode uma pessoa dessa que eu ajudei tanto, onde é que entra na minha cabeça uma pessoa dessa querer tanto o meu mal? Sabe por que ela quer seu mal? Porque ela está cheia de mal dentro dela. E se você for uma pessoa sentimental, você derrete, você desanima, você se entrega, você deixa essas pessoas matarem seus sonhos, você deixa essas pessoas pararem você. Você começa a se sentir injustiçado, você começa a ficar querendo comiseração, e você vai afundando. Você quer lidar com pessoas malignas? Na fé. O que elas falam, o que elas fazem, entra no ouvido, sai pelo outro. Eu vou seguir em frente, eu não vou deixar nada entrar no meu coração. Você sabe que quer o seu mal, você sabe, você percebe que são pessoas que têm olhares pesados, que têm palavras de morte, e se você for fraquinho, fraquinha, sentimental, você se afunda. Eles se uniram contra Isaque. Podem se unir todos contra você. Digo: meu Deus é maior. Quando você é uma pessoa de Deus, você não tem medo dos que se unem contra você, porque pode se unir todos, seu Deus é maior.
Pode se unir todos os seus concorrentes, pode se unir familiares, pode se unir inimigos, não importa, seu Deus é maior. Ah, bispo, mas estão falando por trás, estão me dizendo. Ah, quer dizer que seu Deus não te guarda por trás e por diante, seu Deus está só na sua frente. Ah, isso é? Ah, bispo, mas são pessoas malignas, só precisa ver. Você vai ver o que aconteceu no final da história de Isaac. Deus honra quem é dele. Deus honra. Deus é maior do que qualquer maldade. Você não tem que ter medo de inveja nenhuma. Pode derrubar os outros, mas você que é de Deus, não. Agora, vamos ver o que aconteceu aqui. Mandaram Isaac saiu, foi para onde? Para o vale de Gerar. Versículo 18. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali o quê? Um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço o quê? Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Olha para mim, por favor. Naquele momento que Abimeleque expulsou Isaac, ele foi para um vale, ele foi para um lugar difícil. É difícil quando começa o deserto, é difícil no meio do deserto, é difícil no final do deserto, das provas, das lutas. Mas quando você permanece na fé, o final é muito bonito. É muito bonito dar testemunho, mas é muito difícil passar pelas lutas até chegar no testemunho. É muito bonito contar vitórias, mas é muito difícil passar pelos momentos que todo mundo está com medo e você está com coragem. Todo mundo está parando e você está avançando. Todo mundo está criticando e você está deixando zombarem, criticarem, e você está indo em frente. É muito difícil, mas no final Deus honra. Deus sabia que Isaac estava ali porque Deus falou. Você está pensando que seu Deus não vê? Que você vem aqui, ouve a voz dele e coloca em prática? Você acha que ele não está vendo você na sua luta, na sua guerra, na sua dificuldade, de repente sem ver nada de bom acontecer? Mas Deus está vendo que você está confiando na palavra dele. Ele cavou um poço, taparam o poço. Ele cavou outro poço, taparam o poço. Ele cavou outro poço, até que deixaram. Aprenda: quem é de Deus não fica traumatizado. Podem ter fechado uma porta, podem ter te expulsado, podem ter te humilhado, podem ter te envergonhado, podem ter te atrapalhado, mas você segue em frente e Deus continua com você. Você não fica traumatizado: não vou mais mexer com isso, não vou, mas não vou não, porque por causa daquilo, porque aconteceu aquilo outro. Não, agora é que eu vou. Se você é uma pessoa de fé, quanto mais inveja, quanto mais duvidam, quanto mais vem contra você, aí é que você se anima e você vai em frente e você vence. Tapava um, ele abria outro. Tapava um, ele abria outro. Fechou uma porta, diga: Deus abre outras. Se você perdeu qualquer coisa por causa de inveja, por causa da maldade de alguém, fique em paz, porque Deus tem coisas melhores para você. É assim que nós vivemos, não é olhando para trás, não é ficando magoado, culpando A, B ou C. Tem gente que é toda azeda com algumas pessoas, tem gente que você não pode falar com ela o nome de algumas pessoas. Acabou o dia, você perde a amizade dela. Não fale o nome de fulano na minha frente. São questões que você deveria ter resolvido lá atrás, para Deus estar te abençoando hoje. Mas você fica com sua mágoa, você fica com seu ressentimento, guardando besteira dentro de você. Quem se prejudica é você, tá? Quem gosta de sujeira é o diabo, e faz você ser fraco por causa dos seus sentimentos. Aí ele diz assim para terminar, aqui é muito legal:
E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de quem? De Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Lembra do nome que eu pedi para você guardar? Qual foi o nome? Olha ele aparecendo aqui, 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar com seu amigo, e ficou príncipe do seu. E disse-lhes Isaque: por que vieste a mim? Pois que vós me odiais e me repeliste de vós. Olha para mim, por favor, escute isso. Tem gente que quando você vê se aproximar de você, você fica com o pé atrás. Sim ou não? Seja da família, seja do trabalho, seja da sua escola, do seu prédio, do seu condomínio. Tem gente que quando se aproxima, você já fica desconfiado, porque você sabe que não gosta de você, você sabe que quer o seu mal, que já tentou contra você, mas Deus te guardou. Tentou te fazer mal, Deus transformou em bem. Tentou te enlouquecer e Deus te deu paz, porque Deus é contigo. Diga: Deus é comigo. Quando Isaque viu Abimeleque vindo com aqueles homens, Isaque falou: o que vocês querem aqui? Vocês não gostam de mim? Já viu aquela pessoa direta, que não fica dando volta? O que você está fazendo aqui? Vocês me expulsaram, me expeliram. Qual o motivo de vocês estarem aqui agora? Vamos ver o que aconteceu? Diz assim, versículo 28, Gênesis 26, 28. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor... Tem gente que vai ver que Deus é com você, não para sua glória, tá? Murcha a bolinha, para Deus ser glorificado. Não é para estufar o peitinho e ficar assim, ó, não, porque eu sou isso, eu sou... Não, isso não é nada não. Deus quer tudo e está com a gente. Aí diz assim, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos o quê? Aliança contigo, que não vos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o quê? E te deixamos ir em paz. Agora tu és o quê? Bendito do Senhor. Então lhes fez o quê? Fala alto, gente. Um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele o quê? Em paz. Olha que bacana. Surge aqui Abimeleque com mais esses dois homens. Isaque pergunta: vem cá, o que vocês querem aqui? Estranho vocês aqui. Vocês nunca quiseram o meu bem? Eles falam: não, eu vejo que Deus é com vocês, com você. Nós queremos fazer uma aliança com você. Aliança? Não queriam nem dar água para mim. Aí falaram assim: nós nunca te fizemos mal. Tem gente que convive com você e sabe que já te fez mal. Ela fala que não te fez mal, mas a consciência sabe que ela te fez mal. Só que o mal que ela fez, o teu Deus transformou em bem. Mas que fez, e graças a Deus que você não guardou. Tem gente, se tivesse no lugar de Isaque, ia falar tanto desaforo, ia falar tanta besteira. Tem gente que é doido para poder falar besteira para fulano, para Beltrano. Vou jogar na cara de Beltrano, de fulano. Você não vai jogar na cara, porque Deus não vai te abençoar com coração sujo. Deus vai te abençoar quando você tiver condições de abençoar quem te fez mal. Porque Isaque fez um banquete: vem cá, vamos comer aqui. Vocês negaram uma água, mas Deus me abençoou tanto que eu tenho um banquete para você. Eu tenho um banquete para vocês. Aquilo que vocês pensaram que ia faltar para mim, meu Deus supriu. Está sobrando. Diga: vai sobrar. Diga: eu vou abençoar quem me fez mal. Aí eles comeram. Depois que comeram, eles reconheceram que Deus era com Isaque. Tentaram
foram malignos. Mas Deus é muito grande. E naquele ano, foi naquele ano que Deus abençoou Isaac. Que Deus te ajude muito esse ano. Que em nome de Jesus seja o ano de você dar testemunho e glorificar o nome de Deus. Agora eu vou te falar uma coisa: se você for fraco, esqueça coisas grandes. Se você não aguentar a inveja, a pressão, a dificuldade, um momento difícil, esqueça que você nunca vai dar testemunhos grandes. Você pode dar testemunhos pequenos, mas grandes não, porque você não aguenta a sua luta. Você não aguenta pressão, momentos difíceis. Você não aguenta quando as pessoas olham para você com maus olhos, quando as pessoas começam a achar que você é uma coisa que você não é. Você deixa muito isso mexer com você. Mas quando você é uma pessoa de Deus, pode falar de você pelas costas, pode falar na frente, pode se juntar todo mundo, o teu Deus arrebenta e sempre te ajuda. Diga: Ele vai me ajudar esse ano. Fique em pé, diga: Ele vai me ajudar esse ano. Você crê nisso? Eu vou orar agora. Eu vou orar. Deus vira o jogo, tá? Deus vira o jogo. Expulsaram Isaac. Foi lá para o vale de Gerar, gemeu. Mas Deus honrou. Deus honrou aquele ano, o anozinho de luta, mas terminou com vitórias. Daqui a pouco ele jogava uma semente e vinham quantas? 100. E jogava semente e vinha 100. Daqui a pouco você vai ver você plantando e vindo muito, você trabalhando e vindo muito, porque Deus é grande. Vou falar uma coisa para você, posso? Olha aqui, ó. O que eu vou falar agora não conte para ninguém não, tá? O diabo é louco para ver você falar assim, ó: não está adiantando eu orar? Não está adiantando esse negócio de aliança, vou fazer mais aliança não. Já viu aquele casal que briga e qualquer coisa pega ali?